aqui do Itamar Assunção, porque é impossível não falar de Itamar. E o Carlos Nava teve a oportunidade de conviver com Itamar, né? Nós não posso dizer assim que nós tenhamos sido íntimos, né? Seria oportunista dizer isso, mas eu conheci através da TT e mais intensamente da Alzira, porque eu ia muito na casa da Alzira. Com a Alzira eu tenho uma grande intimidade e ele estava sempre por lá, são parceiros, compuseram juntos, fizeram muitos shows juntos, a Itamar dirigiu um disco dela, enfim. E eu tinha um pouco de folclore do Itamar ser louco, maluco. Olha, eu vi esse lado dele também, da genialidade dele, mas comigo, eu acho assim, ele devia gostar de mim, porque ele sempre foi um homem muito educado, muito fino. Quando eu fiz a minha primeira fita demo, ainda em fita cassete, fita cassete. Eu gravei uma música. Aqueles olhudinhos. Gravei uma música dele com Jerry Spindola e Humberto Spindola, chama Só Solitário, que a Alzira cantava, ou ela já tinha gravado, não sei. E eu pedi para ela mostrar para ele, e ele ouviu na casa dela e elogiou, e me autorizou a gravar a música, porque o Itamar não autorizava qualquer um a cantar as músicas mas ele dele, tá certo, né? Virginiano, discriminador mesmo. Daí no segundo disco eu gravei uma música dele com a Alice Ruiz, Tristeza Não. Depois no terceiro eu gravei Que Tal Impossível, que vai sair no DVD do ensaio. E daí eu fiz os discos infantis e temáticos, tal. Quando voltei a fazer o disco de carreira, Tecido, foi em 2010, gravei essa música, Isso Não Vai Ficar Assim, com um dueto com a Lady Zu. E eu tinha muita vontade assim, de fazer um trabalho só com as músicas do Itamar, né? Agora há pouco tempo a Zélia Duncan fez, muito bem feito, aliás, como tudo que ela faz. Tudo que ela faz. E acho o Itamar, claro, a gente não pode ficar vibrando isso, porque ele não foi reconhecido como deveria. Nem Tom Jobim foi reconhecido como deveria, né? Nem Elisete Cardoso, nem Cole Porter. Eu acho que se você entrar nessa do reconhecimento, você não faz nada, você fica amargurado. O que mede reconhecimento, né? A você mídia. lotar o Maracanã, você vender disco. Isso. Eu acho o seguinte, a Elis Regina se foi há mais de 30 anos, né? Até hoje ela é uma referência de cantora no mundo, né? Pois é. Eu acho que o Itamar também, ele teve seu papel, ele foi emblemático na geração dos anos 80. Quando eu digo reconhecimento, assim, muitos compositores que estão aí hoje são filhos do Itamar, né? Sem dúvida. E o Itamar é um compositor que tem música para todo tipo de cantor. E eu divulgo pra caramba, porque aqui o pessoal da Alzira, a Lúcia, o Daniel, eu me sinto privilegiado Cabelo, porque Peripane. eu pude ver, o Peripane é um que eu tô, aliás, hoje eu vou encontrar com ele. Maravilhoso. Eu sou privilegiado porque eu vi muitos shows do Itamar, né? Eu vi também. Vai. Quem não viu Você perdeu, viu? Você perdeu. Mas agora acompanhe aí aqueles que seguiram, os filhos dos vanguardistas dos anos 80, que estão aqui na UTV, com certeza. Eu divulgo, o Paulo também que está ligado divulga, e é por aí. Eu acho que tem tudo a ver. Acredite no seu trabalho, entendeu? Você não precisa, para ter o seu reconhecimento pessoal e se sentir feliz, ser o Michel Teló e vender milhões de discos, entendeu? Eu acho que cada um na sua, né? Acredite naquilo que você faz. Carlos, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho meio didático, né? Meio de professor. Eu falei, onde é que está esse lado de professor? É o Sagitário no meio do céu que você tem, sem dúvida. E o Júpiter Urano sempre ligado em coisas novas, né? Tanto é que você justamente foi cair nos vanguardistas e tal, que é o Júpiter Urano, que você tem aí em Libra, na casa 7, enfim. E você está sempre buscando, né? É aquele tipo curioso, aquela criança que vai sempre em coisa de inventando moda, vamos dizer assim, né? Eu fico irritado com isso. É muita pesquisa, mas você tem todo um trabalho elaborado com a voz, né? Com a experiência vocal. Então, isso me foi suscitado até um pouco pela Alzira. Eu quando resolvi que ia cantar, fiz com ela um pequeno trabalho que ela chamava, eu acho que de percepção vocal. Percepção vocal. Né? Não era técnica vocal. E o que é isso? Então, basicamente você entender como é que é a formação do som no seu organismo.
Então passa pela consciência corporal, passa pela respiração, principalmente você entender o que é o diafragma, a sustentação do ar, você diferenciar timbre de volume, são coisas que as pessoas confundem muito. Qual que é a diferença? Timbre é grave, médio e agudo. Volume faz pra gente um grave, médio e agudo. Grave. Esse é o grave. Médio, agudo. Só que eu posso fazer um grave baixo e um agudo alto. Eu posso fazer um agudo baixo e um grave com muito volume. Então, essas confusões as pessoas fazem. Eu falo, canta mais grave, a pessoa canta mais baixo de volume, não é assim. Mas o que eu entendi, depois eu fui estudar canto lírico com a Cláudia Morte, que foi professora da Ana Rosete, da Cássia Heller, da Virgínia Rosa. Foi uma grande cantora lírica que já partiu há alguns anos. Mas eu entendo o seguinte, Kátia, que a voz da gente é a nossa digital. E que ela é una e única, né? E ela é o que nos diferencia um do outro. Então você tem que descobrir a sua própria voz para que você possa amá-la. Quando você entende que a sua voz é sua e que ela é uma expressão da sua alma, você começa a gostar da sua voz. Ah, que lindo! Isso então, aconteceu comigo, eu não gostava da minha. Gente, sai dessa, cala a boca, menina, você está desafinando. Não tem essa história? Desafinar é uma humanice. Tem muita gente vendendo muito disco que desafina. Aí eu acho que é uma questão de informação, né? De você estudar e tal, e perceber quando você desafina, para que não desafine mais. Isso o desafinar é uma desatenção para com você mesmo? Sim, e uma desatenção ao caminho melódico da música, né? Se o compositor fez a música daquele jeito e você está fazendo de outro, quer dizer, é claro que eu vou entrar no mérito, a harmonia da música permite alguns espaços de improvisação, de floreio e tal. Mas a nível, a música é uma linha, né? Então você tem que estar naquela linha, senão você está desafinando. Agora eu, graças a Deus, desafino pouco, mas eu sou agradecido ao universo, porque quando eu desafino eu percebo. E aí você corrige. E daí o curso, se foi ao vivo, já foi, né? Mas se é num disco e tudo. E eu comecei a desenvolver workshop de oficinas desse trabalho, que chama A Voz e o Autoconhecimento sobre o Estímulo Musical. Vieram assim, uma mãe e um filho que tinham dificuldade de se comunicar, professores, a própria Clarice fez uma sessão comigo, Clarice Bujanra, outros cantores, advogados que tinham que em plenário se colocar e não conseguiam se impor vocalmente. Independente de cantar ou não. Completamente, é uma coisa da saúde da voz e da comunicação. Uma vez eu fui a Londrina fazer um workshop de fonoaudiólogas, fiquei muito tenso, porque será que eu estava fazendo uma coisa errada? Porque eu também fiz quase um ano de tratamento com uma fono chamada Beatriz Gurim, que inclusive é a cunhada da TT, Espíndola, quando eu já tinha gravado meu primeiro disco. Então tem um fundamento técnico e no final tem alguns exercícios de canto, até coisas que eu plagiei com devida autorização da TT, de exercícios com cantos de pássaros, ou a Marlene Miranda que faz uma pesquisa linda sobre os sons indígenas, né? Demais. Eu uso isso às vezes, são estímulos sonoros não convencionais, para que a pessoa, daí quando a pessoa descobre a voz dela numa região que fica bonita, adequada à extensão dela, ela começa a gostar da voz. Tem gente que normalmente choram muito. Tem gente que ri, fica uma excitação assim grande. Quando tem contato com o potencial? Quando ela fala, eu faço um exercício que aliás é com poemas da Alice Ruiz. A pessoa vai lendo o poema, o mesmo poema, e eu vou sugerindo timbres e volumes, até que ela gosta de estar se ouvindo. Então ela passa a se gostar na secretária eletrônica, e coisas assim. Né? Eu tive um problema muito grande, eu trabalhei em rádio há muito tempo, né? E chegou uma hora que eu me cansei de ouvir. Falei assim, gente, eu tô cansada de ouvir a Kátia Ripani, eu preciso parar um pouco com isso. Engraçado, né? E aí eu queria me ouvir falando de outras coisas. Olha que interessante. Para quem quer cantar, são dois problemas, assim. Sobre o que falar e como falar, né? A gente vê aí cantores que têm uma voz incrível, mas que não estão verdadeiros, não estão sinceros naquilo que estão fazendo. Então, é o que eu chamo de a força do recado. Às vezes eu vejo pessoas que não têm uma super voz, assim, não é uma extensão imensa, uma afinação absurda, mas a força do recado deles é muito forte. E atualmente eu estou preferindo até essas pessoas.
Você é considerado como um timbre bastante diferenciado, né? E uma extensão vocal também um tanto incomum. O que é isso? Você reconhece isso em você? Então, isso eu reconheço, fico vergonha de dizer que eu reconheço, né? Extensão é o quanto a sua voz vai do mais grave até o mais agudo. Certo. Eu acho que eu dou... Tem a ver com a tessitura? A tessitura que no caso do homem é o baixo, barítono e tenor, né? Então eu sou aquilo que se chama de tenor dramático, que é um tenor que atinge algumas notas de tessitura feminina. E tem, por exemplo, o tenor ligeiro, ou no caso do Felipe Cato, do Edson Cordeiro, o contratenor, né? Que tem uma tessitura quase que feminina, assim, Você tem como dar um exemplo agora pra gente? Está preparado? Você dormiu bem? Não estava muito preparado, né? Não, porque isso são classificações de canto lírico, né? Assim, isso é uma emissão de tenor, só que a gente no canto popular não faz tanto isso, né? Certo. Mas é matematicamente assim. Daí, a TT uma vez me contou quando ela estava grávida, e o diafragma facilita muito o som grave. E ela teve uma experiência com o Hermeto Pascoal, que ele falou para ela, olha, se você atinge tão agudo assim, você vai atingir também tão grave. Olha. Porque a extensão vocal, ela é proporcional. Então ela começou com a gravidez a explorar os graves dela. E eu, por sempre ouvir muito TT Espíndola, eu tentava alcançar os agudos inalcançáveis dela, mas chegava perto, né? Não dá, teve que ter uma escala aqui pra gente fazer, né? Não é só ir fazendo o som assim, mas não de timbre, de alcance mesmo. Tá. Só que a TT tem uma extensão absurda, né? Ela tem mais de 3 oitavas de extensão, de dó a dó 3 vezes. Ela é um pássaro, né? Ela é. Eu ainda acho que pássaro é até pouco para definir o que ela é. Ai, Deus. E falando nisso, eu quero chamar uma interpretação sua maravilhosa. Você vai chegar lá, só que não quero que você derreta as suas asas. Ícaro. Aquele herói que se iludiu com o sol e a quem o sol sorriu e então caiu no mar, pois foi dos píncaros que aquele anjo do céu surgiu, aquele anjo, aquele ardil que eu não quis evitar, vertical, direto, certo e reto, na minha direção, seta absoluta que caiu do céu no meu coração. Vertical, direto, certo e reto, na minha direção, seta absoluta que caiu do céu no meu coração. Que nem um Ícaro, aquele herói que se iludiu com o sol e a quem o sol sorriu, então caiu no mar, pois foi dos píncaros que aquele anjo do céu surgiu, aquele anjo, aquele ardil que eu não quis evitar. Vertical, direto, certo e reto, na minha direção, seta absoluta que caiu do céu no meu coração. Vertical, direto, certo e reto, na minha direção, seta absoluta que caiu do céu no meu coração.
está assistindo... Agora eu resolvi desistir, assim, de ficar procurando. E agora que vai acontecer, sem dúvida. Porque da outra vez aconteceu quando eu não estava procurando. Aí faz 4 anos que eu primeiro tive que... Aliás, astrologicamente, queria falar uma coisa importante. Uma grande dificuldade, não sei se do capricorniano, mas minha, é exercitar o desapego. Ah, sem dúvida. Então, quando eu me separei, eu tive que... Nossa, demorou um tempo. Demorou um tempo que ainda não vem.